Hoje, baseado em João, capítulo 8, versículos 1 a 11, a primeira parte deste capítulo número 21, do resumo dos evangelhos. Eu coloquei uma temática aqui, lendo o texto a respeito de um episódio. E o tema que eu coloquei é o problema do legalista. Ok? Primeiro, o que é um legalista? É alguém que tudo para ele é o que está escrito. É a lei, é o código, é a Bíblia. Entendeu? Ele se fortalece naquilo que ele pode apontar. E esse legalismo aqui que eu vou destacar, ele impera mais no meio religioso. Porque, inclusive, o texto está tratando dos legalistas religiosos. Nós, nesse capítulo, estamos vindo do capítulo 7 de João, e nós fomos vendo como os religiosos perseguiam Jesus. Eles não gostavam de Jesus, ao ponto de nós vermos terça-feira passada que Jesus chamou eles de mundo. Jesus disse: o mundo me odeia. E que mundo que ele estava falando? Nós vimos terça passada, o mundo religioso. Esse era o mundo que odiava Jesus, que perseguia Jesus, que levou Jesus à condenação, que provocou o poder político para condenar Jesus, porque até o político quis soltar Jesus. Mas aí, o grupo de sacerdotes israelenses olharam para o Pilatos e disseram: se tu soltar ele, tu é inimigo de César. E botaram o Pilatos contra a parede. O Pilatos não queria arrumar problema com César. Ele já estava dizendo: se tu soltar, nós vamos dar queixa lá para o César. Tu vai perder o teu cargo, tu vai ser empichado, então você vai sair fora. E aí o Pilatos, porque o político é assim. O político, na sua politicagem, ele está contigo enquanto está bom para ele. Ficou ruim para o lado dele, ele cai fora, te deixa sozinho. Entendeu? Por isso a gente não deve brigar por político, fazer confusão por político, nada disso. Deixa o político lá. Entendeu? Veja que se você correr o evangelho todo, Jesus não se envolveu com a política. Em nenhum momento. Quando vieram falar mal dos políticos, eu disse: o meu reino não é daqui. O meu negócio não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui não funciona dentro da minha visão, isso aqui não funciona dentro dos meus propósitos, isso aqui não está em coerência com o Pai Celestial. Logo, isso não é para mim. Eu vim aqui fazer outra coisa. Eu vim dar vista aos cegos, eu vim dar luz para aquele que está na escuridão, eu vim libertar os cativos, eu vim ajudar aqueles que precisam de ajuda, eu vim sarar corações, eu vim socorrer almas que estão indo para a perdição. Essa era a missão. Jesus tinha isso na mente dele. O negócio dele não era fazer passeata, ir contra político, guerrear com político, fazer política, querer cargo político. Não, ele sabia que isso não dá certo, isso é mundo. Isso é mundo. Entendeu? Como o mundo é todo o aparato religioso. Não foi Jesus que inventou a religião. Eu sei que como um dia eu estava no hospital e uma das freiras conversando comigo, queria me evangelizar. Verdade. Ela foi lá, eu estava internado, e ela foi lá no quarto me evangelizar. E eu a recebi com muito amor, com muito carinho. Ela inclusive me presenteou com um catecismo católico, que eu não sabia, é mais grosso do que a Bíblia. Entendeu? Chato de ler. Tem que gostar de ler para ler o catecismo católico, porque é chato. Entende? É muito metódico, muito dogmático, entendeu?
Então, é uma coisa incrível. E ela tentando me evangelizar, olhou para mim e disse: qual a sua religião? Eu disse: não tenho religião. E ela olhou e disse: não, mas todos precisamos ter uma religião. Eu disse: eu não estou certo disso. Eu não. Religião é religare. Eu disse: não. Se a senhora vai falar dos conceitos, da etimologia da palavra religião, eu a conheço bem. Nesses termos eu a conheço bem. E nesses termos eu possuo. Agora, a princípio a senhora queria saber se eu sou católico, se eu sou protestante, evangélico. De fato. Eu disse: tá. Disso aí eu não sou nada. Agora, se nós vamos tratar de etimologia e conversar sobre palavras, aí sim, eu sei que Jesus veio nos religar com o Pai. Ele veio nos ensinar o caminho da religação. Sei também que Paulo diz que Deus nos deu, através de Cristo, o serviço, o ministério da reconciliação. Eu sei disso. Então, dessa religião aí, eu sou membro, estou mergulhado nela. Ela sorriu, conversou mais um pouquinho comigo e perguntou se podia passar um filmezinho para mim. Ela andava engraçada, ela andava dentro do hospital. Olha a criatividade. Um carrinho assim, tipo aquele que serve comida, mas em cima era uma televisão, com um videocassete. Ela é das antigas, tá? Um videocassete, e ela botou uma fita lá. Tu assiste esse filme para nós conversar depois? Eu disse: assisto. E assisti. O filme era a história de um evangélico que voltou a ser católico. Era um pastor evangélico que voltou a ser católico. Olha o filme. Entendeu? Assiste tudo, depois nós dois conversamos sobre vários assuntos do filme, ok? Mas o que eu estou te colocando com isso? A religião, na forma em que ela funciona, ela é pura ideia humana tentando prender cada um de nós, tentando nos cativar para os seus dogmas, para as suas vontades. E eu estou falando vontades de homens. Essa é a grande verdade. Então, Jesus não queria envolvimento com religião, porque ele mesmo disse que ele veio libertar. Não é assim? Jesus é o inverso da religião. A religião te cativa, te põe cabresto, te conduz, apita na tua vida, quer determinar. A religião te ensina que tu tens que pedir licença para sair, entendeu? Tens que levar carta para chegar, não é assim? E Jesus diz: não, eu vim libertar vocês, eu vim ensinar vocês a ser livres. Essa é a grande verdade do Evangelho. Ora, porque Jesus ensinava a liberdade, ensinava cada ser humano ser senhor de si mesmo, entregue a Deus, porque ele ensinava as pessoas a andar e viver não pelos dogmas religiosos, mas pela plenitude da compreensão consciencial através da luz inspiradora da palavra de Deus. Porque Jesus ensinava assim, os religiosos ficavam com raiva. Como que esse cara vai pregar aí? Vocês pensam que não tem gente com raiva de mim? Lá no Adilson, eles falam assim, eles nem falam lá na casa dos amigos, eles não falam assim. Lá no Adilson pode tudo. Eu digo: ei, para aí, não pode não. Na casa dos amigos nós ensinamos que o mentiroso fica de fora, que o trapaceiro está rejeitado, que o sujeito adúltero tem que se colocar no seu lugar e não adulterar mais. Nós ensinamos que o ladrão deve aprender a trabalhar e ganhar o seu dinheirinho e não roubar mais. Nós ensinamos o caminho certo, o caminho da justiça, da correção.
do compromisso, da vida ilibada e da palavra que vale. Nós ensinamos essas coisas que Jesus ensinou. Então não vem para cá dizer que aqui não tem doutrina. Aqui tem doutrina, mas é a doutrina de Jesus. Não é a doutrina que o homem inventa. Não, aqui nós não inventamos que você não pode usar sapato vermelho. Nós não inventamos que você não pode usar uma bermuda. Nós não inventamos que você não pode usar o cabelo como você queira. E que se uma irmã quiser andar careca, é problema dela. Nós não nos metemos na vida de ninguém, porque nós aprendemos com Jesus a libertar pessoas. As pessoas andam como querem, vivem como querem, agem como querem, mas se querem um compromisso com Deus, nós ensinamos que elas precisam ser justas, corretas, amantes umas das outras, elas precisam estar dispostas a servir o outro, elas precisam estar preparadas para o amor que move elas ser tão grande, tão profundo, que tenham a capacidade de perdoar, que não guardem rancor, que não vivam de qualquer maneira odiando os outros, mas que, como Jesus, andem fazendo o bem. Esse é o ensino. Então vem para cá falar, está muito frio. Estou vendo tu todo encolhido aí. Ou troquem de lugar, ou nós temos que... Dá para melhorar aí, de não? É que nós estamos com um problema no ar, acho que é esse aqui, né, Di? É esse? Não, lá. Então a gente não tem está destoando aqui, um lado está mais frio, o outro está mais quente. É uma benção, é igual o coração humano. Um ferve, o outro está gelado. Uma benção isso aí, né? Então, como eu estava falando, nossa missão é imitar Jesus, é andar como Jesus andou. E nesse texto, Jesus, logo após, ele está no processo da festa das cabanas, e também conhecido como festa das águas, e os religiosos já estão tudo odiando ele nesse período aqui. Odiaram, queriam até matá-lo, estavam perseguindo, mas por causa da multidão que ouvia ele, não tiveram coragem de botar a mão nele, ok? Não prenderam ele, porque a multidão estava gostando do que ele falava. Até os guardas, nós vimos semana passada, chegaram para os sacerdotes, daí, por que não trouxeram ele? Só, não dá. Porque como é que nós vamos fazer? Nunca homem nenhum falou como esse homem. O sujeito tem um poder na palavra, ele mexeu com a gente. Aí os sacerdotes ficaram mais enraivecidos ainda. Disseram, vocês também querem ser um dele? Vocês não viram que os sábios, que os mestres de Israel, nenhum foi para o lado dele? Aí o Nicodemos, que tinha visitado ele à noite, que era um dos mestres de Israel, disse, mas a nossa lei não permite que se julgue uma pessoa sem ouvi-lo. Ficaram tudo bravos com Nicodemos também. Vocês não conhecem igreja assim? Um irmão vai falar uma coisa para defender os outros, o presbitério inteiro parece que quer avançar nele. Entendeu? É só discordar um pouquinho que já se manifesta o espírito do lobo. Entendeu? O lobo que está oculto embaixo de pele de ovelha, você discorda só um pouquinho, o lobo já rosna lá. Entendeu? Já vem dar um uivo para chamar os outros. E já cercam ali. Fizeram isso com Nicodemos. Ficaram tudo bravo com Nicodemos. Agora tu também, tu não entende da lei? Fundamentalismo. Fundamentalismo. Olha só, tu não entende a lei? Por acaso está escrito aí que algum dos profetas vieram de Nazaré? Como coisa que Deus não pode levantar um profeta onde Ele queira, no Padre Jacó, no Morro do Bem-te-vi, na Praia Brava, entendeu? Deus pode levantar um profeta onde Ele quiser, no centro, lá em Cordeiros. Ou Deus agora está limitado?
O religioso tem esse problema, ele se fundamenta em alguma escritura, em algum dogma, em alguma lei, e ele acaba limitando Deus, como se Deus não pudesse ultrapassar aquele limite ali. Ora, amados, Deus é Deus, Ele faz o que quer, entendeu? E para confusão da cabeça deles, o Senhor levantou o maior de todos em Nazaré. Vai se arrebentar tudo, esbarrar um com a cabeça no outro. Disse, pois é de Nazaré que eu vou mandar o meu filho. Entendeu? E aí vem de Nazaré, um sujeito sem parecer, sem formosura, ou seja, um sujeito que não chamava a atenção. Entendeu? Na condição humana, filho de carpinteiro, homem simples. O Isaías já tinha experimentado nos trabalhos, conheceu o que é calejar a mão, muito simples. Aí, olhando para ele, não víamos beleza nenhuma que nos encantasse. Ou seja, o seu encanto não era carne, não era físico. O seu encanto, a sua nobreza estava em uma outra dimensão. Como disseram os soldados do sumo sacerdote, o seu encanto está nas palavras que ele fala, nos seus gestos, no seu olhar, no seu abraço, no estender da sua mão. O seu encanto está na sua forma de passar no meio de nós e não desprezar o desprezado. O seu encanto está na capacidade de não quebrar a cana trilhada, nem apagar o pavio que fumega. Oh, glória a Deus! Aonde tem uma chaminha, Ele assopra para que incendeie de glória o espírito humano. Isso é maravilhoso! Glória a Deus! Você entende? Religião não entende isso. Religião olha para o terno, para a gravata. Religião olha para o cabelo. Religião olha para a maleta, para o tamanho da Bíblia, se é capa de couro, se é capa de papel. A religião olha para essas coisas externas, mas Deus já disse através da sabedoria de Salomão, Deus quer o coração humano. Falou através de Samuel, lá na casa de Jessé, quando ele chega lá e diz, olha, Deus, Samuel, não olha como vê, não vê como vê o homem, porque o homem olha o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o interior, para o coração. Glória a Deus. Então não dá para trabalhar na perspectiva do legalismo. Não, porque o problema do legalismo é que o legalismo trata com o homem pelo lado de fora, e Deus trata com o ser humano pelo lado de dentro. O legalismo olha como tu te veste, onde tu estás, o que tu come, o que tu bebes. O legalismo olha para a aparência das coisas. Não é à toa que através do legalismo religioso, pessoas vão lá e casam no altar em nome de Deus e se separam 2, 3 meses depois, porque o coração está longe de Deus. O coração não está dentro do padrão divino. Logo, temos que abandonar o legalismo religioso, o fundamentalismo religioso. Precisamos deixar ele e passar a viver a vida conforme o ensino do Cristo. Louvado seja Deus, que não é pela aparência, que é um ensino que muda nós por dentro. O ensino de Jesus não muda o teu cabelo, não muda a tua roupa, não muda as coisas externas tuas. O ensino de Jesus muda o nosso coração. Ele muda, ele até muda as nossas palavras, mas a partir de dentro as palavras mudam, porque muda o pensamento. Mudam as palavras que usamos,
elas vão sendo lapidadas, porque dentro de nós a palavra de Deus corrige através da nossa consciência aquilo que pensamos, e a boca fala do que o coração está cheio. Logo, as correções que através do falar vão ocorrendo é o resultado do ensino que dentro de nós entrou. É algo maravilhoso. Como os legalistas estavam apavorados com Jesus, e o povo estava gostando de Jesus, sabe o que eles fizeram? A igreja faz isso. A igreja faz isso. E quando eu digo a igreja, não é uma igreja. Todas elas. Aonde tem um grupo de legalista, eles vão fazer, se alguém se destaca, se alguém ensina a palavra, e o povo começa a dizer, poxa, que palavra boa. Olha, Deus usou esse rapaz hoje. Ó, aquele irmão ali, aquela irmã, foi usado por Deus, lá na igreja. Já cresce o olhinho do pastor, com medo de perder o cargo dele. Entendeu? Já arregala o olhinho e diz, o padre, o bispo, tudo cresce o olhinho. Diz, como é que é? O povo está gostando? O povo está gostando? Ó, segura aí, não dá mais oportunidade não. Se o povo gostar muito, daqui a pouco vão tudo atrás dele. Faziam isso com Jesus. O mundo odeia Jesus. A religião é mundo. Como viram que o povo estava gostando, sabe o que fizeram? Diácono, sai por aí, vê se tu sabe de alguém que está fazendo coisa errada. Olha o que fizeram. Está aí no capítulo 8, versículos 1 a 11. Você entende? Como assim? Não, vê se você sabe de alguém fazendo alguma coisa errada. Traz aqui, vamos fazer um teste, uma pegadinha com Jesus. Pois encontraram uma mulher traindo o marido. Encontraram. Jesus disse, quem busca, acha. Se querer pegar alguém, é só sair por aí que acha. Encontraram uma mulher que estava traindo o marido. Já botaram a mão nela. E o cara era conhecido deles. Eu acho que tinha uma conversinha de boteco. Estou pegando aquela lá. E eles já sabiam, porque eles foram certeiros. Eles foram certeiros e não trouxeram o sujeito. A lei diz que era para trazer os dois. Eles não trouxeram o sujeito, porque o cara era amigo deles. Entendeu? Teve um pastor aí que viajou do Rio de Janeiro para Balneário Camboriú para pregar sobre o perdão de um adúltero. Não que eu estou dizendo que o adúltero não deve ser perdoado, mas ele veio ali acobertar o adultério do pastor. Cobrou milhares de reais, entendeu? Para vir dar uma cobertura. Uma cobertura para cobrir o adultério do pastor, para o pastor poder continuar pastoreando. Você entende? Lá também aconteceu, trouxeram a mulher, coitada, e deixaram o cara, deixaram ele. E aí chegaram perto de Jesus, Jesus está ali ensinando. Isso é Satanás. Entendeu? Outro dia eu respondi diferente para uma pessoa, me perguntou, irmão Adilson, o diabo não existe? Eu disse, existe, está cheio. O planeta está lotado de diabo. Entendeu? Não é um diabo o cara que vai lá, pega a mulher lá, no ato do adultério. Ele tinha informação privilegiada, aquele sujeito, traz a mulher, deixa o homem, e põe no meio da multidão. Quando Jesus está ensinando coisa boa, ele chega, mestre, essa mulher aqui foi apanhada no ato, adulterando. Jesus ficou tão indignado, que para não dar um xingão, ele se abaixou. Ele baixou a cabeça, ficou de cócora e começou a escrever umas coisinhas no chão.
Não sei se fez um jogo da velha. Não sei. Ou se era um quadradinho de xadrez. Não sei. Ele escreveu uma coisa lá no chão. Escreveu com o dedo no chão assim, ó. Então, o senhor não quer nem ouvir esse sujeito aí. E botaram no meio da multidão que estava ouvindo Jesus, eles botaram a mulher. E Jesus estava cercado, todo mundo ficou ali. A mulher em pé e eles insistindo, e insistindo. E, ó Senhor, tu diz alguma coisa, porque pela lei, legalismo. Tem gente que para acusar o outro, a Bíblia diz, a Bíblia fala, porque isso aí não agrada a Deus, porque a Bíblia, nem sabe ler Bíblia. Lê a Bíblia fora de contexto, tira versículo para acusar os outros. Tem que primeiro aprender a ler. Ah, irmão, eu sei ler, mas se tu é legalista, tens que aprender a ler. Porque vai lá, caça versículos aqui. Ó, Deus disse. Ó, porque Deus não se arrepende. Eu digo, lê a Bíblia por inteiro, não lê um versículozinho. Antes de tu dizer que Deus não se arrepende, tu tem que ler lá onde ele diz que ele se arrependeu. Mas então a Bíblia está errada? Não, a Bíblia está cheia de pegadinha para os legalistas cair. Deus encheu a Bíblia de pegadinha, ou inspirou homens, né, que escreveram botando pegadinha, para o legalista tropeçar. A Bíblia, ela foi escrita para condenação de todos os legalistas. Monivaldo lembrando aqui do Isaías. Esse povo me honra só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tendo olhos para ver, não veem, e tendo ouvidos para ouvir, não ouvem. Ora, você entendeu? Aí Deus botou pegadinhas, porque eles não enxergam, quem tropeça é eles. O simples, o que ama a Deus, não tropeça nas pegadinhas da Bíblia, porque ele crê em Deus por inteiro, não em pedacinho de legalismo bíblico ou religioso. Não. A Bíblia sempre tem que ser olhada holisticamente. Você sabe, olhado de cima, panoramicamente. Não pode pegar a Bíblia com um pedacinho aqui, um pedacinho lá, que é o que a teologia faz. Por isso, nós aqui trabalhamos desteologizando, tirando o que a teologia fala e ficando com o que está escrito. Mas aí é com o que está escrito no contexto todo, não em pedacinho, porque se for para pedacinho, você vai morrer e não vai entender. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, por isso que Deus enviou pessoas para ensinar. Jesus foi uma delas. Ora, eles trouxeram a mulher, olharam para Jesus e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato adulterante e nós trouxemos aqui porque a Bíblia diz. Ah, irmão, Deus, não está escrito assim. Mas o que está escrito não está escrito com essas palavras, mas quando ele diz assim, na lei de Moisés, onde é que está a lei de Moisés? Onde é que está? Aonde? Diz para mim. Na Bíblia. É o mesmo que dizer, a Bíblia diz. A Bíblia diz que as tais, mentira, a Bíblia não diz assim, que as tais devem ser apedrejadas. Não, é os dois. É os dois. Mas Jesus ficou ali escrevendo e não quis responder. Eu às vezes me imagino eu de cócora e um sujeito tentando me derrubar. Entendeu? Que nojo desse sujeito. Não dá um nojo? Não é ódio, é nojo. Indignação. Eu fico imaginando a indignação de Jesus. Mas como insistir, responde, fala alguma coisa. Jesus pegou, ele disse, está certo, ficou em pé. Aquele de vocês aí que é perfeito, dê a primeira pedrada. Aí é legal. Ei, eu vou fazer uma pergunta agora, vocês respondem para mim. Quem é que faz mais confusão nas igrejas?
Quem? Eu não escutei. O legalista, tá, mas quem são os mais legalistas? Os velhos. É os mais velhos. Vocês já notaram que os mais velhos têm dificuldade de mudar de opinião, têm dificuldade de aceitar um ensino novo. Vocês sabem que os mais velhos têm dificuldade de admitir que erram. Os mais velhos têm dificuldade de pedir perdão. Não é assim? As pessoas mais velhas, por natureza, são mais ácidas. Ei, não fique triste comigo, não. Eu já estou ficando mais velho. Eu já ganhei carteirinha de idoso. Você entendeu? Mas eu tenho que ser consciente. Eu procuro não ter tanta acidez. Eu procuro ser mais flexível. Eu procuro ter uma mente aberta. Eu leio todos os dias para abrir o meu entendimento. Eu não quero ficar travado da velhice, porque velhice é mental. Cronologia é a idade que eu tenho, mas a velhice é mental. Quem é velho? É o sujeito turrão, que não gosta mais que ninguém brinque, que não gosta de sorrir, que não gosta... Isso é que envelheceu. Por outro lado, tem pessoa cuja cronologia já está perto dos 90, e, no entanto, é uma pessoa alegre, divertida, inteligente, magnífica, entende? Uma pessoa... Então, quando eu falo dos mais velhos aqui, é esses legalistas que emperram e não abrem a mente, que não saem daquilo. Meu pai nasceu nessa, minha avó nasceu nessa, minha tia viveu nessa, e agora eu estou nessa, e eu morro nessa. Vai, seu... Você está entendendo? É pura ignorância. Ora, se o meu bisavô andava todo errado e batia na minha avó, agora eu vou ficar vivendo essa coisa igual ele? Não é assim? O meu pai espancava o meu filho. Graças a Deus, o meu não. Meu pai nunca tocou com o dedo no filho. Nunca. Em uma palavra firme, forte, nós tremíamos diante da palavra dele. Ao mesmo tempo em que ele era firme, demonstrava um profundo amor por nós. Entende? Cada vez que falo nele, me emociono, porque não tive só um pai, eu tive um pai amigo, maravilhoso. Você entendeu? Não precisou espancar, mas tinha, dentro do processo de criação meu, tinha primos e amigos que viviam sendo espancados. Os seus pais espancavam, mas não era assim uma varinha de marmelo para botar na linha, não era. Eu vi amigo meu levar pasada na cabeça. Eu vi pai pegar cabo de enxada e não olhar se ia quebrar a costela do filho, a perna, por ignorância. Agora eu vou imitar ele. Aí o filho dele agora vai imitar ele. Não. Então nós temos que parar com essa bobagem. Os mais velhos devem aprender a sobriedade e ter a mente aberta para receber a renovação dos ensinos de Cristo e ter comportamento semelhante ao de Jesus. Entendeu? Ser pessoas leves, pessoas sem muita acidez. Por natureza, eu disse, a gente tem vida, os mais velhos são mais ácidos. Isso até no sangue. Uma criança, né, não é ácida. Uma pessoa mais alcalino, exatamente. Uma criança é mais alcalina. E os mais idosos são mais ácidos. Só que nós temos que despertarmos, e agora falo aos idosos aqui, incluindo eu, nós precisamos nos despertar para alcalinizar nossa mente. Para nós sermos flexíveis. Entendeu? Desenvolver uma mente como a do Cristo, aberta, bondosa, generosa, misericordiosa. Ora, aqueles mais velhos, os ácidos dos hebreus, chegaram lá, ao ouvir Jesus dizer o que é perfeito, aí você vai dizer assim, mas Deus, não está escrito o que é perfeito. É que eu fui lá na origem da palavra grega. E na origem da palavra grega, o que Jesus falou tem, sim, conotação de perfeição.
Na sua tradução vai estar aquele que não tem pecado. Pecado é uma palavra religiosa. Então o tradutor, como era religioso, ele trouxe a palavra pecado para nós. A tradução direta, se nós fosse fazer uma tradução direta, seria aquele que nunca errou. Porque pecado é erro. Aquele que não errou, atire a primeira pedra. No contexto do grego, aquele que é perfeito, atire a primeira pedra. Nenhum lá era perfeito. Todos lá já tinham errado. A consciência trabalhou. E ninguém teve coragem de dar a primeira pedrada. Antes que começando pelos mais velhos. O mais velho de todo lá, o noventão largou a pedra. O oitentão estava no lado, largou a pedra. O setentão olhou de citando e largou a pedra. O sessentão disse: eu não vou passar na frente dos mais velhos. Largou a pedra. E foi até o mais novinho, 21 anos. Largou a pedra também. Ficou um monte de pedra lá. Ficou uma porção de pedra lá. E Jesus, depois de falar isso, quem é perfeito atira a primeira pedra, ele voltou a escrever no chão. Que pena que nenhum anotou dentro. Ele devia estar escrevendo alguma coisa boa. Entendeu? Eu não vou nem trabalhar em cima disso, porque não dá, não tem, nós não sabemos, então não adianta inventar. Mas ele escreveu lá no chão. Talvez ele só escreveu para mostrar que ele não era analfabeto. Porque tem gente que ele não aprendeu a ler. Alguns dos cientistas dizem que Jesus não sabia ler. Entendeu? E aqui quebrou, porque ele escrevia no chão. Olha que coisa maravilhosa. Deus escreveu na pedra lá no Antigo Testamento. Jesus escreveu na areia aqui no Novo Testamento. A escrita de Jesus é mais amena do que a escrita de Deus, porque a escrita em pedra é difícil de apagar. Mas a escrita na areia é fácil de apagar. Jesus consegue apagar todos os erros, consegue apagar todas as acusações, consegue apagar todo o passado. Jesus consegue apagar tudo que estava escrito contra nós. Entendeu? E ele ergue-se e dá uma palavra a favor da mulher. Foi a favor da mulher. Ele não concordou, porque a pegadinha qual era? Vamos levar essa mulher aqui. Se ele mandar soltar, ele está contra a lei, nós prendemos ele. Se ele mandar apedrejar, o povo vai ficar revoltado, porque ele está falando tanto de amor e agora está mandando dar pedrada. Era uma pegadinha. Só que quem caiu na pegadinha foi eles. Eu não disse que tem a armadilha bíblica que quem cai são os legalistas? Jesus encontrou uma saída. Disse: aquele que for perfeito, atire a primeira pedra. Não tinha perfeito lá. Talvez aqui tenha, né? Cadê o anjo aí? Não tem, né? Não dá para tirar pedra nos outros. Não dá. O Paulo, ele aprendeu isso de uma forma tão grandiosa que ele diz assim, em Romanos ele diz assim: quem és tu que julgas o teu irmão? Sendo que tu mesmo tropeças naquilo que está julgando. Como é que tu vai ser juiz se tu tropeça naquilo que tu julga? Outro dia eu vi um negócio desse aí. Alguém falou alguma coisa para mim. Fulano de tal, não sei o quê. Aí eu olhei e disse: tu não está lembrado? Disse: como assim? Tu já não viveu isso aí? É mesmo. Entendeu? É mesmo. Eu disse: a gente é assim. Por isso que Deus não permite nós julgarmos no sentido de exercer juízo. Ele não permite nós fazermos juízo um dos outros, porque nós temos que primeiro avaliar a nós mesmos. Se aqueles homens tivessem pensado antes de Jesus em se avaliar, nenhum estava lá para fazer cumprir lei nenhuma, nenhum seria legalista, porque todos entendem que precisam de perdão. Olha que coisa. Sim, exatamente. Então, olha só, Jesus pega, eles vão tudo embora. Aí acontece uma coisa interessante, porque quando eles vão embora, Jesus se assenta e a multidão vem tudo ouvir ele. Eles queriam derrubar Jesus, provocar uma situação que todo mundo
E por causa daquele episódio e da fala dele, está escrito, entendeu? Que muitos creram nele. Daí eu já pulei aqui, estou lá no versículo 30 do Evangelho, do capítulo 8 do Evangelho de João. Lá no finzinho, ele vai dizer assim: e muitos creram nele, confiaram nele. E para a mulher e ele estavam no meio ainda, porque ele estava cercado pela multidão que ouvia. Quem foi embora foram os que queriam apedrejar, mas a multidão que queria ouvir ficou ali, e a mulher ainda continuava no meio, e Jesus também. E aí Jesus olha para ela e diz assim: cadê aquela gente, mulher? Eles foram tudo embora, Senhor. Ninguém te condenou? Ela disse: não, ninguém me condenou. Aí ele disse: eu também não te condeno. Ah, meu Deus, o perfeito, o que podia dar a pedrada, aquele que podia dar a pedrada, o que tinha no seu poder, na sua condição, aquele que um dia disse: qual de vocês me acusa de erro? Vocês sabem o que é uma pessoa olhar para uma multidão e dizer: qual de vocês tem aí a capacidade de me acusar de erro? Qual de vocês pode apontar um defeito em mim? Jesus fez isso. Ninguém abriu a boca, ficaram tudo caladinho, porque não conseguiu apontar um erro dele. Para prenderem e julgá-lo à morte, precisaram pagar testemunhas falsas, caluniadores pagos, para poder prender Jesus, porque não tinham do que acusar ele. Mas sabe o que acontece? Qual é a lição aqui? A lição é: não apedreje nunca, não acuse nunca, não fale mal, tira do teu coração o pensar mal, tira dos teus lábios o falar mal. Eu estou dizendo para você, eu estou tomando para mim, o evangelho é para mim também, entendeu? Se o profeta diz assim, se alguém, o profeta é melhor, o apóstolo Pedro, se alguém quer amar a vida, você ama viver? Você ama? Tem gente que não ama. Tem gente que acha que está orando para Jesus levar. Tem alguém aqui? Qual de vocês está fazendo uma campanha para Jesus levar? Não tem? Não tem. Não tem. Não está, Simone? Não, né? Não. Entendeu? Ninguém está fazendo campanha para Jesus levar, né? Porque todos amamos viver. Não é verdade? A vozinha, a bisa, vai lá para o hospital. Quantos aninhos tem a bisa? 102, meu filho. O que a bisa deseja? Que tu ore para eu ir para casa. O seu, bisa? Não, dê-me livre, eu quero viver mais um pouquinho. Quero ver se faço uma festinha de 110. Ama a vida. Aí diz, se alguém quer amar a vida e ver dias bons, porque não basta amar a vida e ver, observar dias bons, dias maravilhosos. O seu lábio não fale engano e refreie a sua língua do mal. Olha o segredo. Foi o Tiago, né? Foi o Tiago, né? Refreie a língua do mal. Refreie é uma palavra interessante, porque refrear é frear, frear de novo, refrear. Olha só, free a sua língua do mal. E os seus lábios, não fale mentira, não fale engano. Aí ele está dizendo, assim você vai ter vida longa, você vai ter o prazer de viver e você será feliz. Você vai ver dias bons. Oh, que dia maravilhoso esse dia.
Que dia glorioso! Amanheceu chovendo, vento forte. Oh, que coisa maravilhosa! Que dia maravilhoso! Oh, as hortinhas vão agradecer a Deus, as árvores vão bater as suas palmas. No outro dia está ensolarado, quente. Oh, que coisa linda! O sol do Senhor. Essa é a vida do homem, da mulher feliz, da pessoa que ama a vida e que olha os dias bons. Guarde isso no seu coração. Diego, a outra parte deixamos para outro dia, ok? Fizemos o corte aqui. Tinha mais coisa, eu ia falar sobre a luz do mundo, mas aí vai até meia-noite. Vocês querem? Olha, não fale engano. Não fale engano, que depois chega lá para 1 da manhã, vai todo mundo triste para casa. Recebam essa palavra de admoestação, de conselhos que encontrei nas Escrituras para todos nós. Eu não estou aqui apontando o dedo para você, eu estou aqui dando as minhas 2 mãos de coração inteiro para nós juntos servirmos ao Senhor, fazer o que é bom, andar pelo caminho certo, porque fazendo assim, nós seremos bem-aventurados, pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas que as pessoas vão dar glória a Deus pela nossa vida, que vão olhar, poxa, encontrei uma senhora ali, ela é uma amiga de Jesus, que mulher feliz, olha, já é de avançada idade, ou olha, é uma jovem como a Ana, né? Uma jovem, mas que pessoa feliz, que pessoa extraordinária. Meu Deus, emana uma coisa boa de dentro daquela pessoa. Há um irmão idoso ou um jovem, como o Davi, o Vini, entende? Ou a Bruninha. São pessoas que estão dentro de uma escala, que sendo feliz, indo bem na vida, prosperando, não ficando rico, não é? Pode até ficar rico, mas não é esse o sentido. A prosperidade aqui é tendo e sendo feliz. Você entende? É se alimentando de todo o bem que Deus deu para nós aqui na terra. Esse é o sucesso de alguém que ouve as palavras do Cristo e põe em prática. Vamos agradecer por isso?